Durante muito tempo, vários cientistas tentaram desenvolver uma maneira de organizar os elementos químicos. Após várias tentativas, pesquisas e descobertas, chegou-se no que conhecemos hoje como tabela periódica, que será o assunto desse vídeo. Sou Marcelo Pires e vou guiá-los pelo estudo dessa importante conquista da química e da ciência. Nesse vídeo, sobre a tabela periódica, irei abordar um pouco sobre seu histórico, sua utilização, sua estrutura, algumas propriedades periódicas e algumas curiosidades sobre a tabela. O cientista alemão Johann Wolfgang Dobereiner foi um dos primeiros a tentar organizar os elementos químicos. Conhecendo a massa atômica dos elementos, ele observou que o elemento bromo tinha propriedades parecidas com as do cloro e as do iodo. Além disso, observou que a massa do bromo era aproximadamente a média das somas da massa do cloro e do iodo. Na época, eram conhecidos 54 elementos químicos, e Dobereiner observou que outros grupos apresentavam essa mesma característica, por exemplo, o grupo do estrôncio. Esse cientista chamou esses grupos de tríades. Essa lei foi aplicada por apenas alguns elementos conhecidos. Outra tentativa de organizar os elementos ficou conhecida como parafuso telúrico. Em meados de 1862, Alexandre Champcourtois colocou os elementos químicos conhecidos na época em uma linha espiral em volta de um cilindro, de acordo com a ordem crescente de suas massas atômicas. Champcourtois sugeriu que as propriedades dos elementos estavam relacionadas ao número que o elemento ocupava na sequência. Sua proposta não recebeu muita atenção, pois não funcionava para todos os elementos. O cientista e músico inglês John Newlands propôs a organização dos elementos em linhas horizontais, de acordo com a ordem crescente de suas massas atômicas. Cada linha continha 7 elementos, os quais estavam relacionados com notas musicais. Pela sua lógica, o oitavo elemento apresentava propriedades semelhantes ao primeiro. Em 1869, Mendeleev organizou os elementos em uma tabela, deixando em uma mesma coluna aqueles que apresentavam as mesmas propriedades. Estudando ainda mais a sua descoberta, ele percebeu que pareciam estar faltando alguns elementos para que ela se tornasse completa. O químico russo resolveu, então, deixar alguns espaços em branco nessa tabela, julgando que esses elementos seriam descobertos futuramente. Mesmo sem saber quais elementos seriam descobertos, ele previu algumas das propriedades que esses elementos teriam. O cientista Moseley, baseando seus estudos nos trabalhos de Van den Broek, desenvolveu e comprovou, por meio de espectros de emissão de vários elementos, que a periodicidade destes está relacionada diretamente com os números atômicos. Com base nessa comprovação, foi publicada a lei periódica atual, a Lei de Moseley, que dizia: as propriedades químicas e físicas dos elementos químicos variam conforme a ordem crescente do número atômico. Created using Powtoon.